Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência aqui na nossa série Métodos Construtivos. Nós já colocamos no ar o primeiro episódio que trata aí de alvenaria convencional e alvenaria estrutural. E aqui eu já queria agradecer a participação de todos vocês, muito obrigado, tem sido bastante interessante aí os questionamentos, as dúvidas, as perguntas e nós continuamos à disposição, tá? Hoje nós vamos estar falando aqui sobre outros dois métodos construtivos que são paredes de concreto e estruturas pré-moldadas ou pré-fabricadas, tá? Esse é um ponto aí um pouco mais industrializado da construção civil, mas que a gente também utiliza para a construção de casas, que é o nosso foco principal aqui na Tal Construtora e Imobiliária, tá? Vou começar falando com vocês a respeito de paredes de concreto. Vou estar colocando ali na nossa tela algumas imagens para ilustrar a nossa conversa, tá bom? Então notem ali nas duas imagens de cima, eu estou falando de parede de concreto nas quatro imagens. As duas de cima a gente está falando de uma parede de concreto moldado in loco. O que é isso? No próprio ambiente onde será a edificação é que é feito esse processo. Quais que são as características desse processo aí de parede de concreto? A característica principal é de fato isso. A estrutura e a vedação do elemento construtivo dessa edificação, ela é em parede de concreto. Então essa composição toda, seja de estrutura, seja de divisão dos ambientes, ela é em concreto, tá? Esse concreto, nós temos duas formas de estar executando isso, tá? Existem as paredes de concreto alveolares, vocês notem ali no exemplo abaixo, e nós temos também a parede de concreto maciça, que é o caso das imagens acima, tá? Ali na imagem acima, na primeira imagem, a gente vê a construção de um edifício todo em parede de concreto, onde alguns pavimentos já estão executados e demonstra ali também um pavimento em execução. Vocês notem que tem um conjunto de forma ali que abrange o pavimento inteiro, tá? Aqui, na verdade, eu apresento já a primeira desvantagem desse processo. Esse processo, no que diz respeito a uma evolução pontual para a construção de uma casa ou de um prédio, ele normalmente não viabiliza, porque o custo de confecção dessas formas ele é muito elevado. Essas formas, naturalmente, normalmente elas são em alumínio, tá? E para fazer aí uma forma de alumínio dessa aí para um pavimento, vamos dizer, de um bloco desse, de Minha Casa Minha Vida, que vai ter aí 8 apartamentos, 10 apartamentos por pavimento, a gente está falando aí de um custo de produção em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, tá? Então, de fato, isso só vai viabilizar se nós tivermos uma repetição dessa utilização dessa forma, que é o caso, novamente falando, do processo Minha Casa Minha Vida, onde a gente tem uma planta padrão que se repete por muitas vezes. Então, a gente traz assim essa sequência de utilização da forma e diluição desse valor de produção da forma propriamente dito, tá? Vocês notam ali que a gente também consegue, na segunda imagem, construir em parede de concreto moldado em bloco casas. Não é um problema, não é só edifício. Mais uma vez eu quero frisar, isso só vai viabilizar se nós tivermos uma sequência de repetição dessa construção. Ou seja, ali também é um empreendimento Minha Casa Minha Vida, mas é um empreendimento Minha Casa Minha Vida de casas e não de edifícios como na primeira imagem, tá? Então ali essa forma ela vai ser utilizada para construir a casa do lado e assim por conseguinte. Nós temos que trazer uma repetição mínima aí para que a gente consiga fazer uma diluição desse custo de produção dessa forma, tá? Isso quem trabalha muito com parede de concreto é de fato quem trabalha com Minha Casa Minha Vida e mais que isso, as grandes construtoras. Por quê? Além delas trazerem uma repetição num empreendimento, elas também têm a oportunidade de mais de um empreendimento sendo lançado. Então ela consegue transportar essa forma de um lugar para outro e repetir novamente a utilização dela. Já no caso de uma construção Minha Casa Minha Vida isolada, para um único empreendimento, ainda assim talvez não viabilize, tá? Aí vai depender, claro, da dimensão desse empreendimento, quantidade de unidades habitacionais que vão ser construídas lá. Isso tudo vai ficar muito claro ao momento de fazer o estudo de viabilidade daquele empreendimento, tá? Então, falando um pouco também a respeito aí ainda da parede de concreto, eu queria deixar ali, e já deixei nas imagens abaixo, que as paredes de concreto elas também podem ser pré-fabricadas, ou melhor, pré-moldadas. Qual que é a diferença de pré-fabricada e para pré-moldada? Vocês sabem?
Pré-fabricada, ela significa que ela é feita anteriormente ao momento da empregabilidade e passa por um processo de controle de fabricação. Essa é a principal característica das estruturas pré-fabricadas. Já as estruturas pré-moldadas, elas também são feitas no momento anterior à empregabilidade, porém com um processo um pouco mais artesanal. A gente não tem aí todas as garantias normativas, todos os controles normativos, tá? Muitas vezes por ser feito no local onde vai ser empregável, mas ser feito apenas no momento anterior ao que vai ser empregado, tá? Então a gente não passa aí por aquele controle industrial. Já as pré-fabricadas não, é uma fábrica de fato de produção de estruturas e ali a gente tem todo o normativo para que essas fábricas possam funcionar e dando assim um controle mais adequado disso. Não que nas pré-moldadas não se tenha o controle, tá? Mas esse controle muitas vezes vai se dar por amostragem, diferente das pré-fabricadas que elas vão se dar peça a peça, elas passam por um controle, tá bom? Falando um pouco a respeito de estruturas pré-moldadas, tá? Eu também trouxe ali algumas imagens. As estruturas pré-moldadas, elas são mais utilizadas em galpões, tá? Isso não significa dizer que a gente não pode utilizar delas para a construção de casas. Podemos, e ali tem alguns exemplos, mas vocês podem ver também que tem que ser algo de fato também mais engessado, também com menos liberdade arquitetônica. Vocês notam ali na primeira imagem, é uma casa em estrutura pré-moldada, pré-fabricada, na verdade, ali é uma fábrica que desenvolve essa casa e vende para terceiros, tá? Então vocês notam ali que é uma casa simples, é uma casa de potencial arquitetônico, digamos assim, moderado a simples, né? Então ali no lado direito, a segunda imagem do canto superior, a gente nota também ali um processo de uma casa, tá? Pré-fabricada também, isso foi fabricado numa indústria e foi transportada para o local da execução e ali está sendo feita a montagem. Então vocês notem também que ali vãos de janela, vão ser janelas padrões para todos os ambientes da casa, vãos de porta, vão ser portas padrões para todos os ambientes da casa. Então vocês vão notar que nesse processo de estruturas pré-moldadas e paredes de concreto, existem alguns padrões que vão ser necessários que nós usamos da repetição deles para que viabilize, né? Seja ela moldada em loco, seja ela moldada em fábrica, ainda assim nós vamos precisar ter um mínimo de padrão, porque senão a gente tem que ficar variando a forma muitas vezes e aí isso eleva o custo de produção e aí acaba tornando inviável essa operação, tá? E ali por último, na quarta imagem, a gente de fato retrata um galpão, onde é amplamente utilizado essa estrutura pré-moldada. Por quê? Porque não exige de tanta flexibilidade arquitetônica. Ali o que o cliente está buscando é velocidade de execução e espaços amplos. Então a estrutura pré-moldada ela tem essas vantagens. Ela proporciona aí esse amplo, né? A gente consegue trazer aí vigas e pilares com dimensões bem interessantes, aí um pilar de 10, 12 metros, vigas aí também que vão atender a vãos de 10, 12 metros. Então a gente acaba trazendo aí ambientes muito amplos para a utilização aí de armazenamento, até de manobra de veículos e etc. Tá? E volto a frisar com vocês, esse é um método executivo que vai ser muito utilizado e buscado por quem está precisando de velocidade de produção ou repetição, tá? Algo mais industrial, digamos assim. Algo mais personalizado não é o método construtivo mais recomendado, digamos assim, tá bom? Então, em resumo, paredes de concreto, nós podemos ter ela moldada em loco e pré-fabricado ou pré-moldado, tá? Ela tem como característica principal a divisão dos ambientes e estrutura serem propriamente as paredes de concreto, tá? Ela tem como principal vantagem o tempo de execução. Uma outra vantagem desse método é no que diz respeito a empreendimento em larga escala, ele traz aí essa repetição muito facilmente, tá? E a desvantagem é o fato da modulação e o fato também de não trazer muita flexibilidade arquitetônica ao processo. Já para o método construtivo estruturas pré-moldadas, nós temos aí, resumidamente, as características de custo, agilidade de produção, possibilidade de vãos amplos e um tom mais industrial, tá? Quem vai buscar esse método é normalmente com viés mais industrial.
ainda de uma forma ínfima a questão da utilização dele para fins residenciais, mas já existem algumas empresas abordando esse processo aí para fins residenciais, tá bom, pessoal? Era isso que eu queria estar abordando com vocês a respeito desses dois métodos. Nós continuamos aqui à disposição de vocês. Amanhã nós teremos aí a caixinha de pergunta para que vocês estejam tirando aí as possíveis dúvidas que ainda restaram. E é sempre uma honra para nós aqui da TAL estar compartilhando com vocês nesse momento. Estamos à disposição. Um forte abraço e até o próximo episódio.